Hoje nós celebramos essa grande festa de Nossa Senhora Aparecida, e esse ano com uma motivação nova, comemorando os 300 anos da aparição da imagem. A imagem foi encontrada no Rio Paraíba do Sul, e são então 300 anos de uma presença de Deus por meio da intervenção de Nossa Senhora. Deus, ele mostra que abençoa o povo brasileiro por meio da imagem, por meio de um sinal, o sinal de Nossa Senhora. Como até vai dizer lá o trecho do Apocalipse: apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Apareceu no Brasil um grande sinal. Foi encontrada a imagem de Nossa Senhora da Conceição. E depois que os pescadores, eles encontraram a imagem toda, o corpo, a cabeça, aconteceu deles pescarem uma quantidade enorme de peixes e perceberam que ali havia uma bênção de Deus, né? Por meio desse sinal aparece a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aí depois a devoção vai crescendo. A imagem foi encontrada, a pesca que se tornou tão difícil se tornou possível e abundante, e o povo vai percebendo que, recorrendo a Nossa Senhora, eles conseguem tantas graças. E essa história, uma história de 300 anos assim. Nossa Senhora, ela está presente, mostrando que Deus está presente, que Deus cuida de nós. Se a gente olha esse evangelho de hoje, a gente vê aqui 3 coisas importantes. A primeira coisa, a imagem da nova criação. Quando, depois do prólogo do evangelho de São João, em que vai dizer que o Verbo era Deus, o Verbo estava junto de Deus, e pelo Verbo foram criadas todas as coisas, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Depois desse prólogo, aí São João começa a narrar os fatos, e mostra que foram as autoridades de Jerusalém atrás de João Batista, e começaram um diálogo com ele. Aí termina o dia. Se a gente vê a sequência do Evangelho, vai dizer o versículo seguinte: no dia seguinte, primeiro dia, no dia seguinte, segundo dia. Aí acontece ali alguns fatos. Mais uma vez diz o Evangelho, no dia seguinte, 3 dias. Acontecem os fatos. Mais uma vez diz, no dia seguinte, pela 3ª vez, é o 4º dia. Aí vem o Evangelho de hoje, das bodas de Caná. 3 dias depois, 7. 7 dias. O Evangelho de São João começa com 7 dias. E o 7º dia é um dia de festa. É uma grande festa. É festa de bodas, festa de casamento. Talvez a maior festa ali do povo, com exceção, é claro, das grandes festas religiosas, né? Uma grande festa para o povo. A gente sabe que o 7º dia, na tradição de Israel, na tradição cristã, lá na origem, o 7º dia é o dia do descanso, o descanso de Deus. Diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º dia ele descansou. O que significa isso? Deus descansou. Esse descanso de Deus é a própria vida de Deus, que é a plenitude. O Deus que cria todas as coisas, ele descansa ao 7º dia, porque ele é o Senhor de todas as coisas, é a plenitude de todas as coisas. O Salmo 94, ele dizia lá: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis o vosso coração. E aí a sequência do Salmo diz: mas esse povo endureceu o coração, não ouviu a minha voz, por isso não entrarão no meu repouso.
entrarão no meu descanso. Ou seja, eles resistem a Deus, negam a Deus, não entram na graça de Deus, não entram na vida de Deus, não entram na plenitude de Deus. Então, quando o Evangelho mostra a cena das bodas de Caná, que ocorre no 7º dia, mostra que está acontecendo agora a plenitude de Deus. Ou, como São Paulo vai dizer tantas vezes, é a nova criação. Deus criou todas as coisas com medida e peso, diz lá o livro da sabedoria. Deus cria todas as coisas com perfeição. Aí vem o pecado e toda a desordem do pecado, né? Porque quando nós negamos aquilo que nós somos, quando nós negamos o que é fundamental da nossa vida, de nossa identidade, então começa a desarrumar tudo na nossa vida. O homem foi feito para estar em diálogo com Deus. A criação inteira foi feita para proclamar a glória de Deus. E aí, quando entra o pecado, o homem rompe o diálogo e perde o que é fundamental para a sua identidade de homem, mulher, feitos à imagem e semelhança de Deus. E as outras coisas, as outras relações, já não podem mais caminhar na harmonia, na verdade, né? Pelo pecado, as criaturas são utilizadas para o mal, muitas vezes para a prepotência, a dominação do homem sobre o homem. A dignidade da criação, que é reflexo da glória de Deus e proclama a glória de Deus, a dignidade da criação é pisada. Mas agora, no dia desse casamento, que é o casamento do Cordeiro com a sua igreja, é o casamento da divindade com a humanidade em Cristo, em Jesus. Esse dia é o dia da nova criação. Tudo vai ser restaurado nesse dia. As bodas de Caná são o início de uma nova criação, um novo tempo de graça. Tudo pode ser recuperado, tudo pode ser restaurado na sua beleza original. O Senhor está ali. O Senhor tinha dito lá pelo profeta Oséias: eu vou te conduzir para o deserto, eu vou falar na intimidade do teu coração e você vai me amar de novo. Chegou o momento. Jesus, o Filho de Deus feito homem, conduz a humanidade a esse diálogo íntimo com Ele, com Deus, com o Senhor. É o matrimônio do Cordeiro com a igreja, é o matrimônio de Deus com a humanidade, é a nova criação e é a aliança nova. A imagem do casamento é a imagem da aliança, a imagem do vinho melhor. Aí o homem que estava organizando a festa diz lá: mas o que vocês fizeram? Sempre serve o vinho melhor no início e depois vai servindo outro vinho que ninguém percebe a qualidade inferior. Vocês deixaram o vinho melhor, excelente, guardado até agora. O vinho que Jesus traz é o vinho novo, o vinho melhor, o vinho da graça, o vinho da nova aliança. Agora é possível que a voz de Deus, o esposo de Israel, de Cristo, o esposo da igreja, agora é possível que a voz de Deus entre no coração da esposa e a envolva no seu amor. E agora a esposa é capaz de responder com uma nova fé, com uma nova decisão por Deus. A esposa pode agora responder com amor novo. É a nova aliança que está iniciando. Mas também diz o Evangelho dessa festa de hoje, diz lá no final, que depois de tudo, Nossa Senhora provoca Jesus para realizar o milagre, transformar a água em vinho, e as pessoas veem o sinal, os discípulos veem o sinal. Esse é o primeiro sinal de 7 que são narrados no Evangelho de São João, né? E diz o final desse Evangelho de hoje: os discípulos viram aquilo e acreditaram em Jesus.
O que acontece nesse momento? Surge a primeira comunidade de discípulos. Nesse momento das bodas de Caná, surge a primeira comunidade de fé. O que é a comunidade de discípulos? É a comunidade de homens e mulheres que creem em Jesus, que se unem a Jesus e querem abraçar o novo que o Senhor está oferecendo. Até aquele momento havia admiradores de Jesus. Até aquele momento pessoas que estavam intrigadas e tentando entender quem é Jesus. Ele nos atrai. Ele não é como os outros. O que é Ele? O que Ele traz? O que devemos fazer diante dele? Até aí, são pessoas que admiram Jesus e o observam. A partir desse momento, eles creram em Jesus. Se tornam comunidade reunida ao redor do Senhor e compartilham a vida de Jesus, né? E o catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer, isso é fundamental, porque aqui está o primeiro núcleo da Igreja. Essa comunidade de fé que foi se espalhando e que somos nós hoje, com os cristãos do mundo inteiro. Nova criação, nova aliança, uma nova comunidade de fé, a comunidade de discípulos, né? Jesus é a própria nova criação. Jesus é a própria nova aliança. E tudo isso acontece pela presença, pela participação determinante de uma pessoa, que é Nossa Senhora. Nossa Senhora, com a sua observação e com a sua pergunta, vai desencadear todo esse momento. O Evangelho é interessante, diz que houve um casamento, a mãe de Jesus estava presente. A primeira pessoa citada, né? Aí depois diz, também Jesus e os discípulos tinham sido convidados. A presença de Nossa Senhora aqui é determinante. Quando ela vai conduzindo as coisas de modo que Jesus transforma a água em vinho, Nossa Senhora, ela tem uma participação fundamental. E é aquilo que depois das leituras dessa festa de hoje vão nos ajudando a perceber. Quem é Nossa Senhora? Qual é a missão de Nossa Senhora no Brasil, ela aqui chamada Nossa Senhora Aparecida? A primeira leitura fala da rainha Esther. Ela está diante do rei e vai suplicar ao rei. Ela, por um lado, se prepara com jejum e penitência. É o sinal da conversão, da fé. E aí mostra de uma maneira prefigurativa a fé e a fidelidade de Nossa Senhora nessa atitude de Esther. Mas logo depois Esther, ela se veste como rainha com toda a sua beleza. É Nossa Senhora na sua santidade. E quando ela está Esther está diante do rei, o rei vai perguntar: o que você deseja de mim? E ela diz: meu rei, meu senhor, me dá para mim a vida e dá para o meu povo a vida e a salvação. É isso que eu desejo. A rainha Esther, ela nos ajuda a entender qual é a atitude de Nossa Senhora diante de Deus. Nossa Senhora olha para nós e, como mãe, arruma um jeito de acompanhar e cuidar de todos os filhos. Nossa Senhora arruma um jeito de prestar atenção em cada um de nós. Então, quando todo mundo junto pede para Nossa Senhora: Nossa Senhora, me ajuda, né? Ela arruma um jeito de cuidar de todo mundo, né? E o que ela faz? Ela olha para Deus e diz: meu Senhor, meu Rei, salva os meus filhos.
Eles precisam da sua graça. Então, a imagem de Nossa Senhora, nessa primeira leitura, é a imagem de Nossa Senhora intercessora, a medianeira de todas as graças, como sempre ensinou a igreja. Nossa Senhora olha para todas as nossas necessidades. Uma pessoa está lá paralítica, pede a Nossa Senhora Aparecida que esse menino, essa menina fique curada. E aí vai lá, não é que fica curado mesmo? A gente vê lá um monte de perna lá de cera, né? Aparecida do Norte, muleta, né? Aparelho de pessoa que tem paralisia nas pernas, um monte de coisa. A gente vai lá e pede a Nossa Senhora a conversão de alguém e a pessoa encontra Deus. Todas as necessidades de todos os tipos de pessoas diante de Nossa Senhora Aparecida já foram princesas, como a princesa Isabel. Foi lá pedir a Nossa Senhora que conseguisse ter filhos. Aí depois de alguns meses teve o primeiro, depois o segundo, o terceiro, o quarto. Não sei se foram 5 ou 6. Foram escravos, homens do povo, homens do esporte, né? De ver lá camisa de jogador de futebol. A gente vê de tudo, é impressionante, né? Ela é a mãe, a rainha, a medianeira de todas as graças. O que você precisa hoje? Aproveita. É a festa dela, né? É a festa dela. Na segunda leitura, é o trecho do Apocalipse. Aparece um grande sinal, a mulher vestida de sol. Mas, ao mesmo tempo, aparece um outro sinal, o dragão. E é uma grande luta. O dragão, a antiga serpente, que persegue a mulher. Quer devorar o seu filho. E depois todos os seus filhos. Nossa Senhora é a vencedora do dragão. Vem o dragão com toda a sua força, com toda a sua malícia, e tenta devorá-la, derrotá-la, e não consegue. O dragão tentou derrotar Nossa Senhora de muitas maneiras, com muitas tentações. Nossa Senhora sempre foi a mulher de fé, de esperança, de amor, de fidelidade a Deus. Quanto mais era tentada, mais vencia e mais santa se tornava. E Nossa Senhora, a vencedora do dragão, a antiga serpente, leva todos os seus filhos à vitória sobre o mal. Não há mal nesse mundo que não possa ser vencido por ela. Não há. E quando a gente esfrega isso na cara dele, ele fica doido. Não há mal que não possa ser vencido. Mas é necessário unir-se nela, para eu unir-se a Jesus e ser totalmente de Deus, né? Ela é mãe, rainha, mestra da fé. Mas ao mesmo tempo, Nossa Senhora, e aí a gente retorna para o Evangelho, é aquela que diz assim: fazei tudo o que Ele vos disser. Nossa Senhora é a mestra que nos leva a ouvir Jesus. Nossa Senhora é a mestra que nos leva a acolher a palavra de Deus na nossa vida. Ela é o sinal de Deus, para que a palavra de Deus enraize no coração da gente, para que a palavra de Deus nos convença daquilo que nós precisamos mudar, para que a palavra de Deus nos convença da fé que nós precisamos viver, da conversão que nós temos que viver,
do amor novo que nós temos que começar. Nossa Senhora é a mestra que nos ensina a acolher a palavra, a acolher a presença nova do Senhor. Ela é mestra. E aí muitas vezes vamos nos perguntar: e agora, o que eu faço? O que eu faço para ser um bom discípulo de Jesus? O que eu faço para ser um homem de fé na luta do dia a dia? O que eu faço para viver a minha vocação? O que eu faço? Eu tenho propósitos, mas a vida é tão corrida. A vida aparece muitas vezes com tantos atropelos. O que eu faço para viver a minha vocação? O que eu faço para estar mais junto de Deus? Nossa Senhora é mestra, que nos ajuda a discernir o caminho, nos ajuda a entender, a seguir o Senhor, né? Ela é a mestra da fé, ela é a mestra de uma resposta a Deus, que é a resposta de fé, encontro, adesão a Jesus, compromisso de vida com o Senhor, esperança, busca cheia de alegria, busca da verdade, dos valores de Deus. É a mestra da caridade, é a mestra do amor. Nossa Senhora Aparecida, ela está presente no meio do povo brasileiro para que na terra de Santa Cruz os frutos da redenção sejam abundantes, para que o povo brasileiro seja um povo de santidade, para que o povo brasileiro não se deixe seduzir pelos maus exemplos, pelas mentalidades de cobiça, os ídolos do poder e da riqueza fácil. Nossa Senhora, ela quer nos ajudar a ser um povo de santidade, um povo de serviço, de verdade, de justiça, de amor de Deus, de perdão, de reconciliação, que trata a vida com dignidade. Nossa Senhora quer nos ensinar a ser um povo muito bonito diante dos olhos de Deus, um povo de santidade, dizendo numa só palavra. Vamos pedir hoje a Nossa Senhora que ela continue lutando por nós, continue lutando por nós, para que prevaleça a luz do Senhor no nosso país e na vida de cada um de nós.